Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres com Jesus? Domingo maravilhoso, culto de missões, dia do pastor. É só festa, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Queridos, serei muito simples com aquilo que Deus colocou em meu coração. Também tentarei ser o mais breve possível para não cansar os irmãos, nem dar sono, amém? Mas eu peço que os irmãos me presenteiem essa noite com a sua máxima atenção, tá bom? Sua máxima atenção. A sua Bíblia, abra por favor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. A partir do verso 15, nós vamos ler até o verso 17. Após a leitura, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta, para que você, juntamente comigo, vá acompanhando aí o desenrolar da mensagem. Amém? Se você for achando, vai dando um sinal aí, tá bom? Um amém, um glória, tá? Livro dos Atos, do capítulo 9, a partir do verso 15. Cura, Jesus, em nome de Jesus. Leiamos. Mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheios do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, falar de missão é algo que enche o meu coração de alegria, porque missões foi uma das minhas primeiras paixões, assim, quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, por volta dos anos 2003, 2004, se não me falha a memória, eu tive os primeiros contatos com o Evangelho. E naquele tempo estava no auge um evento muito conhecido de missões, por nome de Gideões Missionários da Última Hora. Naquela época, nós tínhamos acesso, não como hoje, não tinha internet, não tinha DVD, pendrive, mas tínhamos com alguma dificuldade de acesso às fitas de vídeos cassete. Chegava para nós um pouco atrasado, até mesmo de anos já passados, mas aquelas mensagens eram impactantes. Só o que me chamava a atenção não era em si, pastor Gilmar, a questão das mensagens dos pregadores cheios do Espírito Santo, naquele grande evento, ministrando para aquela multidão de gente. O que me chamava a atenção não era nem tanto o mover, as curas, os milagres, não. Mas o momento como nós fazemos sempre aqui no dia de culto de missões, era um momento missionário no meio daquele evento. Missionários que atravessavam fronteiras, iam de encontro a áreas remotas e ali executava o plano perfeito de Deus. Missionários que sofriam pelo nome do Senhor. Missionários que sofriam perseguições. Missionários que tiravam da sua mesa para colocar na mesa de alguém. Missionários que se afastavam da sua igreja local e por anos e anos ia para áreas remotas, países difíceis, de difíceis acessos e comunicação. Voltavam e na maioria das vezes esses missionários não eram reconhecidos pela igreja, pelo seu trabalho.
Eu via tudo aquilo e eu me apaixonava. Como uma criança de 13, 14 anos, não entendia muito a respeito do peso da chamada missionária. Mas aquilo me impactava, me deixava apaixonado. Todo aquele poder sobre a vida daqueles missionários. Poder de quê? Poder de ganhar almas, poder de ganhar pessoas, poder de entrar em áreas perigosas, áreas essas tomadas talvez pelo tráfico, áreas essas talvez tomadas por bruxarias, eventos, cultos pagãos, deuses, coisas obscuras. Mas sempre Deus os enchia do Espírito Santo de Deus e nada os acontecia. Os testemunhos enchiam os nossos corações. Foi a minha paixão por missão desde aí. Comecei a pedir muito a Deus, repito, não sabendo o impacto que isso poderia me causar, se eu iria aguentar ou não. Eu só queria fazer parte daquilo. Aquilo foi enchendo o meu coração. Porém, precisamos saber de algumas coisas que eu quero compactuar com vocês essa noite. Evidências de um chamado. Eu precisava ter ciência de qual era o meu chamado. O meu chamado não poderia ser apenas pela paixão daquilo que eu via. Porque existem pessoas que tomam a paixão pela pregação, mas se engana e se frustra quando começa neste caminho. Há pessoas que pegam paixão, se encanta no que se trata o ministério do louvor, mas se frustra no caminho. Faltou convicção do chamado. Falta evidência se de fato este é o seu chamado, se de fato aquilo era o meu chamado. E é nessa noite que eu quero pregar sobre algo de muita importância para nós. Evidências de um chamado missionário. Eu quero aqui recitar pelo menos 6 evidências de um chamado missionário. Quantas evidências? O texto a qual nós lemos agora trata-se de um homem que foi um dos maiores missionários pós-Jesus aqui da Bíblia. Foi um dos missionários mais bíblicos que nós já conhecemos nos textos bíblicos. Paulo, ou Saulo. E quem era esse homem? Esse homem, Saulo, ele vem aparecer aqui no texto, no capítulo 7, a partir do verso 58, quando está acontecendo a execução do diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja de Jesus Cristo. Esse homem, ainda jovem, aparece no meio daquela execução, porque Estevão se destaca com a sua boa oratória, o seu poder de pregar a palavra. Estevão vinha fazendo, no nosso linguajar, um arregaço ali na cidade, em Jerusalém. Estevão vinha ganhando muitas almas com o seu poder impactante da palavra. Quando ele se levanta dessa forma, sendo usado por Deus, cheio do Espírito Santo, sinagogas, sacerdotes, teólogos, fariseus, se levanta contra aquele jovem diácono que pregava com autoridade, cheios do Espírito Santo e a verdade bíblica. Nesse momento expulsam ele de fora da cidade na pedrada. Nesse momento vai aparecer no meio de toda aquela confusão esse jovem conhecido como Saulo. Saulo, depois dessa execução, que ele não teve parte, mas estava ali presente. Quando executam Estevão, jogam as vestes de Estevão próximo a Paulo. Paulo, ele vem agora juntando séries. Que séries são essas que Paulo vem juntando em sua vida? Séries de destruição contra o Evangelho de Deus, contra a igreja de Jesus Cristo, que vinha sendo levantada neste templo. Paulo, ele vinha entrando em Jerusalém, acabando com tudo, aonde tinha uma igreja reunida dentro de uma casa. Saulo saía metendo o pé na porta, saía matando o que fosse de cristão, aqueles que confessavam a Jesus e que estava engajando para o cristianismo.
Saulo fazia questão de pessoalmente persegui-lo. A perseguição era muito grande. Jerusalém estava tomada por uma grande destruição, perseguição e muita violência. Paulo, sanguinário, homem bruto, homem bravo. E o que é que Paulo defendia? As leis de Deus. Paulo não defendia as leis suas. Paulo não defendia aqui. A luta de Paulo não era a favor de Roma. Paulo, ele estava contra o cristianismo que se levantava. Cristianismo é diferente de judaísmo. E quando a igreja de Jesus Cristo começa a ser implantada com o cristianismo, Paulo, sendo judeu e também prestando serviço a Roma, ver tudo isso, o que? O cristianismo como uma seita, como algo que ia de contrário às leis de Deus, às leis mosaicas, às leis que foram estabelecidas pelos judeus. Paulo, ele se acha no direito de perseguir a igreja matando. Ora, Jesus tinha alertado isso no capítulo 16 do livro de João. Chegaria tempo que pelo nome e pelo evangelho muitos seriam perseguidos, expulsos de sinagogas, apanhados, e em alguns momentos esses iriam morrer pelo evangelho. E aqueles, olha só o que Jesus vai dizer: e quem vos matar, vai dizer, estava prestando serviço a Deus. Era Paulo matando em nome de Deus, não era matando em nome de Roma. Não era matando em nome dos fariseus, não era matando em nome de nenhuma organização teológica, não. Era em nome de Deus, porque o cristianismo era visto como uma seita. Até hoje, em Israel, em Jerusalém, existem judeus que não creem que Jesus é o Messias, que não creem que Jesus é o Filho de Deus, que não creem que Jesus morreu por nós. Eles ainda esperam o Messias, eles ainda esperam o verdadeiro, que para eles é o Messias. Eles não acreditam e ainda hoje eles continuam com o judaísmo. O cristianismo surge, Paulo vai perseguindo, mas acontece algo. Outro diácono se levanta depois da morte de Estevão. Quem é esse diácono? Se chama Filipe. Filipe se levanta com autoridade tão grande que ele vai para Samaria, e sozinho em Samaria, numa obra missionária pregando o evangelho, ele toma toda a cidade de Samaria, tomado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de autoridade. Ele faz com que toda Samaria venha se ajoelhar diante o cristianismo. Filipe vai ganhar toda a Samaria para Jesus Cristo, ao ponto de um bruxo, um quê? Quem está comigo? Um bruxo. Esse bruxo, ele vai chegar para Filipe e vai observar as pregações e vai ver que muitos estão sendo convertidos naquele momento, ao ponto dele também aceitar Jesus. E a Bíblia vai dizer, não só aceitou, se batizou também. O problema é quando Filipe começa a ser usado por Jesus, a ser usado pelo Espírito Santo, curas começam a acontecer. Quem era paralítico começa a andar, quem era cego começa a enxergar, quem era mudo começa a falar. O poder do Espírito Santo era tão grande na vida de Filipe que os sinais seguiam Filipe pela pregação do evangelho. Aí o bruxo vai olhar para Filipe e vai dizer assim, eu quero esse poder também. Quanto é? Quanto é que eu pago para receber esse poder? Ele se achava na autoridade de querer comprar aquilo que só o Espírito Santo disponibiliza para o crente. Ninguém compra unção, ninguém compra poder, ninguém barganha com o Espírito Santo. Ele disse, vai, me diz quanto é. Aí Filipe olha para ele assim, vai dizer, oxe, aí, tu tá ficando maluco, é? E é bem assim, puxou a carteira, hein? Passa, me dá aí a chave Pix, que eu vou passar e tu me derrama essa unção. João e Pedro vai visitar Filipe. E quando o bruxo está nesse diálogo, aí João disse que o teu dinheiro seja maldito para tu.
tudo. E João começa a espraguejar sobre ele. Aí ele diz, olha, faz o seguinte, não quero não esse negócio não. Mas ora a Deus para Deus desfazer tudo isso que tu orou contra mim. Ele achava que podia comprar o poder e a autoridade que foi derramado sobre Filipe. Nessa questão, aonde está Paulo? Pedindo cartas aos sumos sacerdotes para ir em Damasco, porque lá em Damasco também estava um movimento muito grande. Ele pega cartas, para que essas cartas? Para matar qualquer um que lá esteja pelo cristianismo. Paulo pega essas cartas e Paulo vai agora ao caminho de Damasco. Quem? Paulo, homem bravo, destruidor, perseguidor do cristianismo, perseguidor do povo, dos seguidores de Jesus Cristo, perseguidor da igreja de Cristo. Ele vai pelo caminho de Damasco e você sabe como é que termina isso? Uma grande luz faz com que ele venha cair do seu animal, faz com que ele venha perder a sua visão ali. Ele fica impactado com aquilo. E é aqui que eu quero destacar para vocês a primeira evidência de um chamado missionário. Presbítero Rafael, e qual é a primeira evidência de um chamado missionário? Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque quando se trata de chamado missionário, missão, pode ser qualquer um chamado a qual Deus disponibilizar sobre a sua vida. Para que você foi chamado? Para cantar? Para que você foi chamado? Para pregar? Para que você foi chamado? Para evangelizar? Para que você foi chamado? Para organizar o templo? Para que você foi chamado? Missão. O seu chamado é a sua missão. Mas Paulo, ele vem pelo caminho de Damasco, tem um encontro com a grande luz, ele escuta uma grande voz, ele fica cego porque aquela luz o deixa cego. E aqui Paulo vai experimentar uma das primeiras evidências do seu chamado missionário. E talvez você me questione, presbítero Rafael, como é que alguém vai sentir, presenciar, reagir a uma evidência de um chamado missionário, quando essa mesma pessoa, ele está executando, destruindo, matando, perseguindo? É porque Jesus, ele tem seus jeitos de escolher. Jesus não é como a gente olha pelo rosto, olha pelo que veste, olha pelo que tem de dinheiro na conta, olha pelo carro que dirige, olha pela casa que mora, olha pelo rosto bonitinho, pelo jeito de falar bonito. E talvez se nós olhássemos para Paulo e Jesus dissesse assim, é um missionário, talvez você fosse questionar Jesus dizendo, esse homem aí? Não, esse homem aí não. Esse homem aí não. Me chamado por quem? Não, pode ter sido chamado pelo diabo, por Deus não. Um cara desse destruidor, matador, perseguidor, vai ser missionário? Não, nunca em nenhum canto do mundo. Mas Deus sabe como trabalhar. Tem pessoas coléricas, pessoas com temperamento explosivo, que Jesus olha assim e diz, é esse cabra mesmo que eu quero. Porque na obra missionária não pode ser levantado covardes. Na obra missionária não pode ser levantado tímidos. Na obra missionária Deus só levanta gente de coragem. Gente que está de peito estufado e dizendo, estou aqui para vir o que vier, enfrentar o que tiver de enfrentar. O sangue pode dar na canela, mas eu não corro. Paulo tem essas características. Deus olha para Paulo e diz, é esse mesmo que eu quero. Mas assim, não, é esse mesmo que eu quero. Desse jeitinho destruidor, se ele tem tanta ousadia para destruir, perseguir a minha igreja, o que é que ele vai fazer contra a igreja do diabo? Aleluia! O que é que a primeira evidência de uma chamada missionária é uma transformação radical. A primeira evidência é uma transformação radical. Que transformação é essa, presbítero Rafael? Foi os nomes que mudou? Jesus nunca mudou o nome de Paulo. Não. Jesus nunca mudou. A transformação não foi no nome. Sempre continuou sendo Saulo, conhecido por Paulo.
Sim, ele vai ter uma transformação radical, porque quando ele é impactado pelaquela grande luz e escuta a voz do Senhor Jesus, ele automaticamente diz: Senhor, Senhor. E Jesus, no verso 4 do capítulo 9, vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento ele é impactado, ele conhece que tem um Senhor. Ele conhece que Jesus de fato era real. Ele conhece que Jesus de fato é o Filho de Deus. Ele reconhece que esse Jesus morreu. Ele reconhece que esse Jesus ressuscitou. Ele reconhece que esse Jesus é soberano sobre a vida dele. E ele disse: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti chutar contra os agrilhões. Era Jesus dizendo: tu está dando murra em ponta de faca. Porque quanto mais tu mata a igreja, mais a igreja cresce. Quanto tu mais tem raiva de mim, quanto mais tu tenta me destruir, tu não consegue. Por mais brabo que tu seja, por mais conhecido e poderoso que tu seja, contra mim é como se estivesse chutando em agrilhões. Não consegue. Paulo cai, fica inconsciente. Os homens que estavam com eles ficam ali abismados com o que estava acontecendo. Paulo cego. Agora esses homens pegam e continuam caminhando com ele para a cidade. Leva para uma rua por nome de direita. Esse Saulo fica ali na casa de um homem que vai ali o receber. E Paulo, ele vem ter essa transformação radical. Sim, essa regeneração. E por quê? Porque precisamos de regeneração para fazer missão. Porque às vezes pensamos que o bolso da gente alcança almas, que o carro que nós temos alcança a alma, que a eloquência que nós temos pregando alcança a alma, que o nosso talento alcança a alma. Isso no campo missionário não funciona. O que, presbítero Rafael? Teologia não funciona no campo missionário. Não funciona, não. O teu talento não funciona no campo missionário. Não funciona, não. O teu carro não funciona. A tua conta bancária não funciona. Os bens que você tem não funciona lá no campo missionário. Não funciona, não. Carro não alcança coração de ninguém. Dinheiro não alcança coração de ninguém. Fama não alcança coração de ninguém. Não. Pregar bonito não alcança coração de ninguém. A única coisa a qual o homem pregando alcança em uma pessoa é os ouvidos. O Espírito Santo passa a atingir o coração. Mas o que é que alcança almas no campo missionário? Uma vida regenerada, uma vida nova. Por que uma vida nova? Por que uma vida nova? Porque quem não nasceu de novo não pode levar vida nova aos outros. E se você é arrogantezinho, nunca irá alcançar a vida. E se você confia no seu talento, nunca vai alcançar a vida. E se você confia na sua soberba de que só você faz, nunca alcançará a vida. Mas uma vida nova tem poder para transformar vida. A primeira evidência de um chamado missionário é uma vida marcada pela transformação genuína. Só quem é transformado tem poder para transformar. Só quem teve uma transformação com Jesus Cristo tem poder para transformar pessoas. A segunda evidência de uma chamada missionária é ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria e apto para servir. E porque missão sem ser cheio do Espírito Santo não é missão, é turismo. Missão sem o Espírito Santo passa a ser passeio no shopping.
para entrar no campo missionário ou para você executar qualquer missão, por mais que seja dentro da igreja, precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque senão vira soberba, e de que eu faço mais, melhor. Não, se fosse eu colocasse a mão, estava bom. Não, se fosse eu que pregasse, estava melhor. Não, se fosse eu que cantasse, estava bom. Não, se fosse eu que tocasse, a coisa ia acontecer. Não! Tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque senão vira passeio em shopping, vira show, show de stand-up. Agora eu digo isso, e a Bíblia nos relata que em Atos 6, o verso 3, a igreja estava com problemas. As viúvas não estavam sendo servidas. Quem é que estava com problema? A igreja. Porque as viúvas não estavam sendo servidas. Classes diferentes de pessoas eram servidas perfeitamente. A outra classe não era servida perfeitamente. Aí olha o que os apóstolos vão chegar numa conclusão, vai dizer assim, não tem como a gente administrar a questão da palavra de Deus e também servir as mesas. Vamos fazer o seguinte, a igreja, escolham aí 7 homens, e olha a recomendação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e apto para servir. Espera aí, para servir mesa precisa ter tudo isso? É, presbítero João, para servir mesa, tinha cheio do Espírito Santo, sabedoria e apto para servir internamente. Porque para servir a Deus também sem sabedoria, as coisas viram uma bagunça. Mas não adianta ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria, mas não é apto para servir internamente na tua igreja local. Porque às vezes a gente é bom para dar um show lá fora, mas dentro da igreja, uma cadeira a gente não quer organizar no lugar às vezes. Isso não é servidão. Cheios do Espírito Santo, sabedoria e apto para servir internamente. Para quê? Só para servir mesas. Esse requisito todo. Em Atos 9:17, Ananias, o que eu falei aqui agora, Jesus chega para Ananias e diz, Ananias, é o seguinte, eu quero que tu vá na rua chamada direita, lá vai ter um homem por nome Saulo. Chegue lá nele. E outra coisa, viu? Aí Ananias vai dizer, não, Senhor, mas Saulo, o matador de cristão, o matador de crente, Senhor, ele tem uma chamada missionária, é ele mesmo. O destruidor de igreja, é ele mesmo. Não, Senhor, o Senhor tem certeza? Tenho certeza, e tem uma coisa, viu? Quando chegar lá, chame ele de irmão. Quando chegar lá, Ananias, chame ele de irmão. E aí de você se olhar para ele torto, espantado, rejeitando, excluindo, chame ele de irmão. Mas Senhor, por quê? Chame ele de irmão. Olha o que vai dizer o texto. E Ananias foi pelo caminho, verso 17, e entrou na casa, e pondo as suas mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que recebas visão, cura. Para fazer missão, nem que seja para servir a igreja, você precisa também ser curado. Alma doentia não serve para fazer missões. Alma maculada não serve para fazer missões. Coração machucado, sabe, uma amargura, não serve para fazer missões. Tem que receber cura. E depois Ananias vai dizer, recebas tua visão e seja cheios do Espírito Santo. Atos 2, perceba que sem o Espírito Santo não dá para fazer missões. Sem o Espírito Santo não dá para servir mesa. Sem o Espírito Santo não dá para falar de Jesus com ninguém. Em Atos 2, antes do Espírito Santo descer e encher toda a igreja, nenhuma alma tinha se convertido. Mas quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, que enche todos os crentes que estavam naquele ambiente, quando Pedro vai fazer a sua primeira pregação,
depois de ser cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem. Sem o Espírito Santo não dá para fazer nada. Nada. 3.000 almas se converteram. Em uma campanha para esperar a descida do Espírito Santo. Nada acontecia, mas quando o Espírito Santo preencheu aquele ambiente e que os crentes foram cheios do Espírito Santo, 3 almas se converteram. E sabe o que mais? Se batizaram. 3.000 almas descendo as águas. De uma pregação a qual antes do evento nada estava acontecendo, mas quando o Espírito Santo desceu e tomou o pastor Pedro na sua primeira pregação, houve conversões de pessoas. A terceira evidência que nós precisamos ter a respeito do chamado missionário é direcionamento. Paulo é cheio do Espírito Santo, Paulo é regenerado, mas agora Paulo precisa de direcionamento. E é lá no verso 15, que ainda com Ananias, Jesus falando com Ananias e dizendo a Ananias: Ananias, vai pelo caminho, porque esse é um vaso escolhido por mim. Aí olha o direcionamento de Deus para pregar aos gentios. Uma das evidências do seu chamado missionário é que você precisa de direcionamento de Deus. O chamado de Paulo não veio com direção divina, perdão. Deus revelou o propósito, que alcançar os gentios. Paulo sabia para onde ia, Paulo sabia o que falar e o que anunciar. Direcionamento. Missionário não vive de improviso, não. Missionário não vive de improviso espiritual. Ele recebe clareza do céu sobre a sua missão. Esse negócio aqui, graças a Deus, não tem, porque graças a Deus nossa igreja é instruída. Mas alguns de nós que pregamos aí fora, e eu já presenciei muito isso, chega nos altares, presbítero João está recheado de missionário, recheada de missionária. Depois nós voltamos alguns meses, anos, não sei, e chegamos em outra congregação para pregar. Aquele missionário que estava na outra igreja já está nessa igreja. E a gente questiona: opa, veio adorar hoje? Aí ele vai dizer: não, rapaz, eu não estou mais lá não. Deus me direcionou para ajudar esse pastor. Não é missão. Não é missão. Isso é fora da direção de Deus. Deus tem um direcionamento e o direcionamento dele é claro. Missionário chamado por Deus não vive de improviso. Ele vive de clareza de Deus. Deus não apenas chama, Ele te direciona. Você acha que para pregar hoje Deus não me direcionou uma mensagem? Você acha que para a banda louvar hoje Deus não direcionou os louvores? Você acha para que alguém subir hoje aqui e falar uma simples homenagem aos pastores, eles não tiveram direcionamento do que escrever, do que botar? Direcionamento de Deus é uma das evidências de uma chamada missionária. Paulo foi direcionado por Deus, mas a quarta evidência de uma chamada missionária é a confirmação da igreja. O reconhecimento da igreja. E presbítero, lá em Atos 13, do 2 ao 3, olha o que os apóstolos vão dizer: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem separando? A igreja. Porque não vale nada eu ser reconhecido lá fora como pregador, como presbítero, como missionário, como cantor, mas a igreja não conhece quem é você. Porque às vezes andamos mais fora do que na igreja, servimos mais fora do que na nossa igreja, cantamos mais fora do que na nossa igreja, estamos sempre disponíveis para fora, mas não para a igreja. E uma das evidências da chamada missionário é o reconhecimento pela sua igreja.
porque não podemos se autodenominar missionário, não podemos se autodenominar pregador, não podemos se autodenominar pastor e dizer eu sou, mas o seu pastor não lhe reconhece, a sua igreja não lhe reconhece, lá fora todo mundo sabe que você é pregador, mas a sua igreja não reconhece. E aonde está a falha? A falha está na falta sua de servidão dentro da sua igreja local. Você precisa servir com intensidade a igreja local para que você tenha o reconhecimento dessa igreja. E quem envia? É a igreja que envia. Não é você que vai, é a igreja que envia. Não é eu que me envio para o campo missionário. Não é eu que me envio para outros eventos fora. Não, é a igreja que me envia. É a bênção do pastor que diz vai. É a bênção da igreja que diz vai, manda ele, envia ela, porque vai dar certo. É a igreja. Não adianta ser reconhecido pelo mundo e um desconhecido na sua igreja. Paulo, ele é reconhecido pela sua igreja. Por que é reconhecido? Porque Paulo vem pregando. E escuta só, eu estou encerrando já. Paulo vem pregando e as coisas vêm acontecendo, pessoas se convertendo, mas a igreja desconfiava da chamada de Paulo ainda. Dizia, rapaz, será que é convertido mesmo? Você está entendendo? Rapaz, será que os camaradas, será que de fato ele não vai entregar a gente para os romanos, não vai entregar a gente para as cortes aí, para aniquilar a gente? Eu acho que ele está aqui no meio, mas eu acho que ele está só arrumando um jeito de criar uma emboscada. A igreja não confiava ainda. Paulo pregava, multidões se convertiam, mas não tinha credibilidade da igreja, até chegar o momento dos apóstolos chegar para ele, chegar para a igreja e separar para mim Saulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra para ele. Fique calmo, fique tranquilo, no momento certo. Se você tem a paixão, você vai ser reconhecido, tanto dentro da igreja, quanto fora. Mas isso embaixo da bênção de Deus, da bênção do pastor, do nosso reconhecimento. Pelo quê? Pela sua excelente servidão na igreja local. Mas a quinta evidência de uma chamada missionária é os frutos no campo. No capítulo 14 de Atos, do 21 ao 23, e lá em Timóteo, do capítulo 4, verso 7, vai dizer que eles saíram anunciando o evangelho. Quando anunciavam o evangelho naquelas cidades, faziam muitos discípulos. Ide, fazei-vos discípulos. Frutos no campo. Vou repetir porque ninguém vai para missões para passear. Você não foi chamado para o corpo diaconato da igreja só para aparecer. Não foi chamado para o presbitério só para estar ilustrando o altar. Não foi chamado para qualquer missão, para um show. Você não vai para nenhuma missão como se estivesse indo turistar, sabe, passear. Não, você vai e você precisa dar frutos. É o que Jesus diz no livro de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, e o ramo que está em mim não der fruto, o agricultor, que é Deus, vem e corta, mas aquele que está dando ramos, ele vem e começa a podar. E essa poda aqui é na tesoura mesmo, e dói, porque arranca tudo aquilo que impede de você avançar na sua obra missionária. Paulo teve frutos claros, convenções, igrejas plantadas, líderes levantados. Em 2 Timóteo capítulo 4, 7, ele diz: combati o bom combate e guardei a fé. Ele completou a missão. Chamado genuíno gera resultados visíveis, vidas transformadas, igrejas edificadas, reino expandido. Fruto é evidência de um chamado verdadeiro. Quem é chamado,
frutifica. Encerrar agora que a hora já deu. A última evidência de um chamado missionário. E eu estou falando de missão, e missão é qualquer obrigação a qual foi lhe dada para você executar no reino de Deus. É para zelar, é para pregar, é para evangelizar, é para cantar. Missão. A última evidência que eu quero destacar aqui já para passar o microfone. Amor. Amor. Quando Jesus chamou Pedro, ele não perguntou: Pedro, sabe pregar bem? Não, senhor. Sabe cantar bem? Não, senhor. Quando Jesus chamou Pedro, ele disse: tu me amas? Porque o amor é a única base sólida para qualquer ministério, para essa hora presente. Nesta última hora, Jesus não está precisando de alguém que pregue, Jesus não está precisando de gente que cante, Jesus não está precisando de alguém formado, não. Jesus está precisando de gente que ame. Paulo é formado, Paulo tem anel, Paulo tem diploma, mas Paulo disse: se não tivesse amor, de nada me adiantaria. Porque o amor é o dom supremo. Agora eu pergunto e encerro. Você tem essas evidências? É regenerado? É cheio do Espírito Santo, sabedoria e apto para servir internamente? Você tem amor? Amor. Você precisa ter amor para fazer, por mais simples que seja a sua missão. Volte para casa com essa mensagem. Evidências de uma chamada missionária. Queridos, que Jesus venha acender cada vez mais a chama missionária dentro dos vossos corações. Missões não está só na placa dessa igreja. É projeto elaborado do coração de Deus. E essa igreja trilha nesse projeto. Ame missões, faça missões, por mais simples que seja. Seja um missionário nato. Que Deus continue vos abençoando, dando graça, força, ânimo e vigor a todos vós. Amém? Deus vos abençoe.